Meus irmãos, meus amigos, boa tarde na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, a lição de número 4. Né? Eu quero cumprimentar aqui os nossos pastores. Paz do Senhor para o pastor Américo, pastor Osmário, pastor Luiz, superintendente da Escola Bíblica Dominical, os nossos pastores também, pastor Zacarias, Severino de Freitas, pastor Enoque, pastor Nazareno, todos os pastores, dirigentes de congregações. Quero mandar um abraço especial aqui para a família do pastor Elias Lima, saudoso pastor Elias Lima, teve uma influência muito grande na minha vida, e por isso jamais esquecerei essa família. Quero mandar aqui o meu abraço e a minha saudação para esta família também. O nosso pastor presidente do Ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, e a todos os pastores que compõem este tão grande ministério, que tem abençoado as nossas vidas com ensinamentos genuínos da palavra de Deus. Eu quero agradecer ao meu pastor Américo, ao pastor Osmário, aos pastores que têm nos apoiado, têm nos incentivado, e aos irmãos também que têm nos apoiado e têm nos incentivado a seguir em frente. A Escola Bíblica Dominical é um trabalho que eu amo demais. Eu fui criado praticamente dentro da Escola Bíblica Dominical. Amo demais a Escola Bíblica Dominical. Quero mandar também a saudação para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, especialmente os nossos companheiros ali da nossa sede, onde juntos trabalhamos e ministramos a palavra de Deus ali nas escolas bíblicas dominicais. Meu abraço para todos e vamos juntos fazer esta obra. O mundo precisa conhecer o favor de Deus, e se não for pelo ensino da palavra de Deus, eles não conhecerão. Sejam todos bem-vindos a este ambiente. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Curta, compartilhe, né? E assim, quando tivermos aí novas postagens no canal, você já recebe de antemão, você sendo inscrito no canal. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Neste momento, nós vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para esta tarde, a fim de que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, abrir a nossa compreensão para compreendermos as grandezas e as riquezas do Evangelho de Jesus, o nosso Salvador. Querido Deus, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, meu Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, fica conosco nesta tarde. Abra o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, para que possamos juntos com os nossos irmãos compartilharmos desta lição que é tão maravilhosa para as nossas vidas. Meu Senhor, abençoe cada um dos nossos irmãos que estão do outro lado, em seus lares, nas suas casas, com as suas famílias. Abençoe também os meus amigos que estão também neste momento nos assistindo. Que o Senhor possa abençoar igualmente seus lares, suas famílias, protegendo e guardando a todos. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje, uma lição maravilhosa, a iluminação espiritual do crente. Eu já quero iniciar aqui com o texto áureo que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, verso 17. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. É sempre importante a gente recapitular a lição anterior, né? Eu quero fazer breve recapitulação aqui das 3 primeiras lições, que é muito importante. Observe que muitos estudiosos e teólogos eruditos tratam a Epístola aos Efésios como um tratado teológico e doutrinário, não apenas para a igreja de Éfeso, mas para a igreja de Cristo de todas as épocas, de todos os tempos e em todos os lugares.
Essa foi a lição de número 1. Na lição 2, nós vimos que a sublimidade das bênçãos espirituais ocorre em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, na vida do crente. Na lição 3, vimos que a eleição e a predestinação dos salvos ocorreu na sublimidade do amor de Deus, e aprove Deus planejar antecipadamente, eleger e predestinar para receber as bênçãos espirituais todos os que creriam em Jesus e permaneceriam no seu amor. Na lição de hoje, veremos que os que recebem a Cristo recebem como dádiva o Espírito Santo de Deus, que ilumina e revela constantemente a sua vontade, a fim de que permaneçamos nele, em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, a nossa leitura diária, é bom sempre a gente dar uma recapitulada na leitura diária. Lá na segunda-feira nós teríamos 1 Coríntios 2, 14 e 15, que vai dizer que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Na verdade, Paulo vai dizer que quem é espiritual discerne bem as coisas espirituais. Tá? É por isso que a importância do Espírito Santo na nossa vida, ela é necessária. O Espírito Santo na vida do crente é necessário, porque somente pelo Espírito Santo que nós podemos discernir as coisas, as obras, as grandezas de Deus. Terça-feira, 1 Coríntios 13, 12, o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Por agora, vemos como por um espelho, diz Paulo, né? Em enigma, ou seja, vemos pela fé, espiritualmente. Agora conhecemos em parte. Neste momento presente, nós conhecemos em parte. Mas então conhecereis plenamente, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. Segundo Pedro 1 e 4, quarta-feira, o poder divino é capaz de transformar o homem. Pelas promessas de Deus, nos tornamos participantes da sua natureza. Uma vez que esse poder de Deus, por intermédio da sua palavra, transforma a vida deste homem pecador, este homem passa a ser participante da natureza divina. É isso que o apóstolo Pedro vai falar. Quinta-feira, 1 Coríntios 15, 56 e 57, o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. O profeta Abacuque também vai dizer, nós não morreremos nunca. Né? Nós não morreremos, meu santo, diz ele, né, se referindo a Deus, e a pessoa daqueles que creem e confiam em Deus. Esta é a esperança e esta é a certeza do crente salvo. Sexta-feira, 1 Tessalonicenses 4 e 14, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós temos convicção de que nós também ressuscitaremos naquele grande dia, no dia do Senhor. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Sábado, Mateus 16, 18, nenhuma potestade do ar prevalecerá contra a igreja de Deus. Nós observamos aí que ao longo dos séculos, ao longo da história, né, dentro da cronologia da história, muito se tentou parar, né, fazer com que a igreja de Deus parasse, mas não foi possível, porque esta obra é de Deus. E o próprio Jesus, ele já havia dito de antemão que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios, capítulo 1, versos 15 ao verso 23. Que diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé entre vós, há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos. Repetindo. Pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação,
E quais as riquezas da glória e da herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus irmãos, objetivo geral desta lição: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Objetivos específicos: primeiro tópico, destacar a vocação e as riquezas da glória, inclusas na herança divina. Segundo tópico, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Terceiro tópico, expressar o exemplo de exaltação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você analisar, você vai perceber que a dinâmica com que o pastor Douglas Batista, elaborou a lição desse trimestre, você vai perceber que a cada lição nós vamos agora nos aprofundando dentro dos pormenores, para trazer à luz todo esse entendimento sobre esse estudo na Epístola aos Efésios. Então esteja atento, não perca nenhuma das nossas lições, que será de grande ganho para a nossa vida espiritual e para o entendimento, para o nosso entendimento, para a compreensão destes ensinamentos da palavra de Deus. Na nossa introdução, temos aí, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeiro, ação de graças. Paulo começa agradecendo, sendo agradecido. Implicitamente, há uma verdade espiritual aí. O crente precisa ser agradecido. Nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias, principalmente pela bênção da salvação, porque nós não éramos dignos. É assim que Paulo inicia. Ação de graças, capítulo 1, versos 15 ao 16. Depois, uma oração intercessora. Precisamos orar por aqueles que estão caminhando, principalmente os novos convertidos, para que o Senhor ilumine a sua mente, para que o Senhor abra o entendimento, porque não são todos que compreendem. Daí a necessidade dessa manifestação gloriosa do Espírito Santo na vida do crente. Capítulo 1, do verso 17 ao verso 19. Confissão de louvor e exaltação. Capítulo 1, versos 20 ao 23. Nessa sentença, somos todos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo, ou seja, a revelação, para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza de nosso Deus. Observe, meus irmãos, meus queridos irmãos, é impossível o homem, mesmo que ele seja diplomado, que ele seja culto, que ele tenha uma certa cultura, é impossível ele compreender os mistérios celestiais, os mistérios do Evangelho, se não for por intermédio do Espírito Santo. É por isso que há uma importância de que se aceite a Cristo como Salvador, porque se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, o Espírito Santo ele tem completa guarida em nosso ser para trabalhar, para se manifestar, para revelar a vontade de Deus em nossos corações. Vale ressaltar que do capítulo 1, verso 3 ao 14, Paulo manifesta um hino de louvor e gratidão pelas bênçãos redentoras de Deus em Cristo Jesus. Então, do capítulo 1, verso 3 ao 14, Paulo vai fazer essa manifestação de louvor. Eu preciso ser agradecido.
Eu preciso ter um coração agradecido a Deus, tá? Por essas bênçãos que nos redimiu, que nos resgatou, que nos restaurou. Primeiro, porque nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores. Compreenda isso. Dos versos 15 ao 23, Paulo faz uma oração de intercessão, uma oração intercessora, para que os olhos espirituais dos crentes se abram, para, através da experiência, alcançarem a compreensão da plenitude dessas bênçãos, que são as bênçãos espirituais. Observe que a palavra de Deus ela não vai tratar de bênção material. Não é isso. O Evangelho ele não traz uma configuração em tratativas sobre bênçãos materiais. A bênção de que Paulo vai elencar aqui para a igreja são as bênçãos espirituais. E por que há tanta importância nessas bênçãos espirituais? Porque elas nos conduzem para perto de Deus. Porque elas faz com que nos aproximemos de Deus. Porque elas nos conduzem à vida eterna com Deus. Então, logo, as bênçãos espirituais são de fundamental importância na vida do crente. Que somente aqueles que têm o Espírito Santo as podem contemplar. Então, Paulo vai tratar dessas bênçãos que somente aqueles que têm o Espírito Santo podem contemplar. Daí a importância de se aceitar a Cristo, de se ter a Cristo. Assim, implicitamente, Paulo deixa claro que o louvor e a oração são dois componentes necessários para o verdadeiro conhecimento de Deus. Tópico 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Está quente aqui. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Observe, meus irmãos, que sem o Espírito Santo, a condição espiritual do homem é como alguém que está em densas trevas. Ela não consegue enxergar nada à sua frente. A pessoa que está em densas trevas, ela não consegue enxergar o que está no seu entorno. Experimente levantar de madrugada com todas as luzes acesas, didaticamente falando, para que você compreenda bem essa verdade espiritual. Experimente se levantar de madrugada com as luzes apagadas, né? Você vai perceber que se você não esticar o braço, os pés, para poder tocar em algo, para não tropeçar, é impossível você caminhar em meio à escuridão. Assim era a condição espiritual do homem sem Jesus. É por isso que é necessário que o homem aceite a Jesus como Salvador, para que o Espírito Santo venha e faça morada no seu coração. Haja vista que o Espírito Santo é esta luz que abre o entendimento, que revela a vontade de Deus, que manifesta a vontade de Deus dentro do homem. Subtópico 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Capítulo 1, versos 16. E por todas as bênçãos espirituais recebidas. Quais são essas bênçãos espirituais? Observe agora. Em primeiro lugar, a eleição. Nós fomos eleitos e aprendemos em lições anteriores que, ainda antes da fundação do mundo, Deus elegeu a igreja para ser a sua propriedade peculiar. Essa é a primeira bênção. Nós fomos eleitos. Depois, a predestinação. Uma vez que fomos eleitos, agora, através dessa eleição em Cristo Jesus, fomos predestinados a receber a herança, né? As riquezas espirituais, né? Depois, a filiação, fomos adotados, nós não tínhamos direito, mas agora, por adoção, nós fomos enxertados em Cristo Jesus e nos tornamos filhos de Deus, conforme bem ensina o apóstolo João no capítulo 1, verso 11.
né? E depois o dom do Espírito Santo que nos foi concedido. O espírito de sabedoria e de revelação, né? Capítulo 1, versos 3 ao 14, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores. Paulo vai fazer essa intercessão para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Por que Paulo vai fazer essa intercessão? Porque se o Espírito Santo não nos revelar, é impossível. Por que há tantos que não se firmam na verdade? Por que há tantos que se desviam da verdade? Né? Porque não tem o Espírito Santo. A sua conversão não foi legível. Ele não se arrependeu verdadeiramente. Cristo não passou a habitar dentro dele verdadeiramente. A palavra não entrou dentro dele verdadeiramente. Talvez tenha sido um ato de emoção, mas quando o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente aceita Cristo como Salvador verdadeiramente e se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro de si, revelando agora os mistérios do Evangelho da graça de Deus, revelando agora a vontade de Deus para o crente. Capítulo 1, verso 17. Paulo estava ciente que o Evangelho é maravilhoso, todos nós concordamos. O Evangelho ele tem poder de fazer coisas miraculosas na vida de pessoas que muitas vezes nós duvidamos, mas o Evangelho tem esse poder. E Paulo ele está ciente disso, o Evangelho é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, Paulo sabe também, e nós também sabemos, impossível é a alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. E quem é esse professor que Deus usa? O Espírito Santo, que passa a habitar no crente. Então, Paulo tem convicção disso. É impossível alguém perceber a glória, a grandeza dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. Primeiro, a esperança da chamada. A esperança da chamada. Segundo, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Capítulo 1, versos 18 ao 19. Subtópico 2. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Capítulo 1, verso 18. Assim seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. E quando Paulo fala desse passado, ele está falando dessa realidade de Deus ter eleito para si um povo ainda antes da fundação do mundo. E aí, no decorrer dos séculos, observamos que Deus levantara homens cheios do seu poder, cheios do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, a alguns, né, foi dado por medida ao Espírito Santo e manifesta agora a igreja a todos que quiserem. Então, Paulo, ele vai levantar esses 3 aspectos, né, dividir esses 3 aspectos aí. Deus chamou pessoas no passado, segundo Timóteo 1:9, ou seja, uma chamada em que ele, Deus, teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Capítulo 1, versos 3 ao 14. Então, nós, a igreja, fazemos parte desta eleição. E por isso, devemos ser agradecidos todos os dias, a todo instante, a todo momento. Por quê? Porque Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Vamos fazer um parêntese rapidinho aqui, né?
A chamada abrange serviço e santificação. Isso significa que o crente salvo, ele não foi chamado para ficar entre quatro paredes ou de braços cruzados. Ele foi chamado para servir. E quando nós falamos de serviço dentro da obra de Deus, nós temos um leque de possibilidades que nós podemos servir na obra do Senhor. Compreendam? E às vezes, o serviço que eu posso prestar na obra de Deus, ele pode até não ser visto necessariamente pela liderança da igreja. Principalmente porque o que importa para nós, como igreja, é que Deus contemple o trabalho que você faça. E é óbvio, debaixo de ordens, né? Subalternos, respeitando hierarquias, é bom que isso fique também muito claro, não é verdade? Mas o Senhor nos chamou para esse fim, para servir e para a santificação. Observando agora também que a santificação é um processo. Não estamos prontos e acabados. Estamos vivendo um processo, melhorando cada dia, buscando viver uma vida de santificação cada dia, para poder cumprirmos a vontade de Deus, até culminarmos com a glorificação, que é só naquele grande dia, quando recebermos de Deus um corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa chamada, ela abrange serviço e santificação no presente, Filipenses 3,14, isto é, achar-se também irrepreensível. O crente precisa trabalhar esse processo de santificação, porque ele precisa estar diante de Deus irrepreensível, né? Não tenha do que se envergonhar, viver em comunhão. Quando falamos de comunhão, falamos desta koinonia, tanto na igreja, quanto com os nossos semelhantes, né? Porque o crente não pode ser encrenqueiro, ele tem que ter essa comunhão, viver em paz com todos, viver em harmonia com todos, né? Para que sejamos verdadeiramente representantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E andar de modo digno. Capítulo 1, verso 4, capítulo 2, versos 11 e 18, e ainda o capítulo 4, verso 1, Paulo vai fazer esta abordagem. Outro dia eu achei interessante uma fala de um pastor que dizia que é possível que tenha pessoas neste mundo e nesta vida que a única Bíblia que eles vão ler na vida é a sua vida. A sua vida como cristão, o seu comportamento, o seu caráter, as suas atitudes. E quem sabe, por fazer essa leitura da sua vida, essa pessoa, porventura, aceite a Cristo como Salvador. Medite nisso, que é muito importante. Terceiro, a participação gloriosa no futuro, capítulo 5, verso 27, que compreende a vida eterna. Essa participação gloriosa no futuro, ela compreende a vida eterna, a esperança de conhecer a Deus também, face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Sabemos que naquele dia, assim como ele é, o veremos. E Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. As riquezas da glória da sua herança, subtópico 3. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Agora, observe essas riquezas, o caráter dessas riquezas, o teor dessas riquezas, que não, em nada tem a ver com o neo-evangelho que é pregado muitas vezes aí fora, né? Evangelho da prosperidade, nada tem a ver. Então, as riquezas da glória da sua herança, capítulo 1, verso 18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos eleitos. Colossenses, capítulo 1, verso 12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Quais são essas bênçãos, né, que acompanham o plano da salvação? Perdão do pecado? Perdão do pecado. Nenhum sacrifício que nós fizéssemos, por mais bonzinhos que nós fôssemos, não conseguiríamos apagar as manchas do nosso pecado. Nem o sangue de
cordeiro, de bode, de touro, teria condição de apagar as manchas do nosso pecado. Então, essa é uma das bênçãos de que o Senhor nos concede, o perdão dos nossos pecados por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é importante que fique bem claro para todo crente salvo. Depois, a adoção de filhos. Vai analisando aí essas bênçãos, né? Essas maravilhosas bênçãos, que são essas riquezas que o apóstolo Paulo vem fazer, vem elencar para a igreja. Adoção de filhos, nós somos adotados, nós não tínhamos direito à herança. A salvação era para os judeus, nós éramos gentios, perdidos no mundo e distante de Deus, sem o conhecimento de Deus. Porém, aprove Deus, por intermédio de Jesus Cristo, adotar, né? Adotar o seu povo, adotar para si uma igreja que lhe fosse a sua propriedade peculiar. E depois, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Agora imagine, meus irmãos, meus amigos, meus queridos que estão aqui conosco. Se essa vida que o crente leva, ele aceitar a Cristo como Salvador, se este gozo na alma, se estas maravilhas que nós desfrutamos, que às vezes estamos tão emocionados dentro de nós com esta bênção da salvação, ela já é motivo suficiente para sermos gratos a Deus. Agora, imagina as bênçãos que ainda será desfrutada pelo povo de Deus no porvir, na sua glória, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E é justamente isso que Paulo quer fazer com que a igreja compreenda, com que os efésios compreendam, com que aqueles novos convertidos compreendam, né? Esta grandeza que nos aguarda, que nos espera e que fora preparada por Deus ainda antes da fundação do mundo. E o nosso Senhor Jesus, ele falou disso com muita propriedade, se não me escapa da memória, lá em Mateus capítulo 26. Então, veja bem, meus queridos, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos face a face. Apocalipse capítulo 22, versos 3 e 4. Sim, no dia aprazado, ou no dia que Deus já determinou o prazo, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Imagine aquele grande banquete preparado para a igreja do Senhor, que renunciou tantas coisas nesta vida por amor ao Evangelho. Apocalipse capítulo 19, versos 7 ao 9. Então, os salvos agora tomarão posse da herança. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Os salvos agora tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34. Vinde benditos de meu Pai, possuídes por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 2, meus irmãos, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável. É impossível ao homem mensurar o poder de Deus. Então, o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Nada pode detê-lo. Agora, imagine quão bem guardado você está, se você está em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque este poder guarda a tua vida. Pensa nisso. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Subtópico 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Capítulo 1, verso 19. Considere sobreexcelente, traduzida do grego, operbalon,
Na forma adjetivada, significa extraordinário. Um poder extraordinário. É desse poder que Paulo vai falar, vai enfatizar, vai tentar essa ideia que Paulo quer passar àqueles irmãos. Um poder extraordinário. Não existe outro igual. Segundo Coríntios 4 e 7. Já a expressão seguinte, meguetos, ou grandeza, busca enaltecer a magnitude do poder de Deus. Essa grandeza de que Paulo fala, ele busca, através desse termo, engrandecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Mateus 26 e 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força, ou força fora de medida. Atos capítulo 8, versos 13. E depois nós vamos ver mais adiante o porquê da necessidade desse poder extraordinário, da grandeza desse poder e desse poder fora de medida. Qual que é o objetivo? Existe uma finalidade. Paulo quer passar isso para os irmãos, né? Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, né? Com essas características. É importante para transformar, para realizar a transformação e a salvação do homem, segundo Pedro 1 e 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação. Paulo quer dizer literalmente que em mais ninguém, nos céus ou na terra, existe um poder como esse. Um poder de transformação, um poder que muda o caráter e a atitude das pessoas. Compreenda isso também. Então, ele vai falar esse poder que concretiza as bênçãos inclusas, né, na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Amém? Nas riquezas da herança, capítulo 1, verso 18. Subtópico 2. A força do poder divino. Na sentença, abre aspas, segundo a operação da força do seu poder, fecha aspas, Efésios 1 e 9, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, ou, acho que a pronúncia mais correta é energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, ou seja, não é um poder estático, é um poder que está sempre emanando de Deus para cumprir os seus propósitos na vida do crente. Aí repito outra vez, presta atenção quão bem guardado e protegido nós estamos. Colossenses 1, 29. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Intensidade. E finalmente, Ishiros, que indica o poder inerente de Deus, ou seja, um poder que somente Deus tem esse poder, né? Ishiros, Paulo vai falar desse poder também, que é um poder que é inerente à pessoa de Deus. Significa que nenhuma divindade, nada nem ninguém, possa ter um poder como este. E aí eu quero chamar a sua atenção para o meu amigo, né, que está nos assistindo. Você pode e tem livre escolha para isso. Você pode oferecer sacrifício a quem você quiser oferecer sacrifício. Você pode adorar, prestar culto a quem você quiser adorar e prestar culto. Isso se chama livre-arbítrio. Mas o que a palavra de Deus vem nos esclarecer, e o pastor Paulo, né, vem nos esclarecer também, é que somente Deus tem esse poder
de transformar o homem, de mudar o caráter do homem, de mudar a vida das pessoas. As outras coisas, as outras fontes, elas não passam simplesmente de religião. E eu costumo dizer que religião não salva ninguém, como não salva de fato. O Salvador, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E este poder de quem vem tratar o apóstolo Paulo, ele é inerente somente a Jesus Cristo de Nazaré, na pessoa bendita do Pai Todo-Poderoso. Medite nisso. Leia a palavra de Deus, busque entendimento e revelação na palavra de Deus. João capítulo 1, verso 12, 2 Pedro capítulo 2, verso 11. A associação desses conceitos revelam o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Esse poder, ele opera em favor daqueles que creem. Compreenda isso. E dificilmente o homem vai crer se não for por Jesus Cristo. É por isso que é necessário que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, aceite a Cristo como Salvador. Porque se você não aceitar a Jesus como Salvador, o Espírito Santo que nos revela todas essas verdades, ele não vem. Ele não passa a morar em você. Louvado seja o nome do Senhor. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder, do poder de Deus. Primeiro, a ressurreição de Cristo, literalmente e cientificamente falando, seria impossível alguém morrer, alguém perder o fôlego de vida e voltar à vida outra vez, principalmente depois de 3 dias de enterrado, mas Deus tem esse poder. E Deus fez com que Jesus Cristo de Nazaré, ao 3º dia, ressuscitasse dos mortos. E é uma grande honra e uma grande glória para a igreja, porque a igreja, com base nessa informação, ela tem certeza que a morte não é o fim proposto. A morte é apenas uma ponte que salta para a vida eterna na vida do crente. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. Jesus Cristo ascendeu à direita do Pai, tomando outra vez o seu lugar de honra ao lado do Pai. Capítulo 1, verso 20. E sua elevação acima de todo o domínio. Quando a palavra de Deus, lá no capítulo 1, verso 21 e 22, Paulo vai falar que ele foi elevado acima de todo o domínio, Paulo está dizendo que não existe, né, nesta vida e nesta terra, algo ou alguém com essa capacidade de salvar. Compreenda isso. Entenda isso. Não existe. A salvação se encontra apenas em Jesus Cristo, porque Jesus está acima de todo o domínio. A pessoa mais importante, a divindade mais importante que você julgue conhecer e saber nesta vida e neste mundo, ou ainda em cima nos céus, Cristo Jesus, Deus o colocou acima de todo o domínio. Capítulo 1, versos 21 e 22. Temos um recorte aqui teológico, subsídio teológico, que é muito importante para a nossa informação. A natureza de Deus. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido. Observe bem, se Deus fosse compreendido assim plenamente, né? Se Deus fosse mensurado pelo homem, Deus seria muito pequeno. Deus seria um Deus medíocre. Deus seria um Deus insignificante, ser medido pela sua criatura. Compreenda isso. É por isso que a ciência nunca vai provar a existência de Deus, porque ele está sobre tudo e todos, na terra, nos céus, no universo, no espaço sideral. Deus está acima de toda potestade que você possa imaginar. Então, o subsídio vai dizer aqui, o Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido
pelo ser humano, mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões, a fim de que o venhamos a conhecer. Então, nós vemos em toda a narrativa bíblica que Deus, ele se revelou, se manifestou de várias formas, né? A muitos homens, né? Na face da terra, né? E ao final de tudo, se revelou a sua igreja. Então, Deus não pode ser compreendido pela lógica humana, e nem sequer sua própria existência pode ser comprovada desta maneira. Com isso, queremos dizer que, não de forma alguma diminuindo seus atributos, fazendo uma declaração confessional das nossas limitações e da infinitude divina, nosso modo de entender a Deus pode ser classificado em duas pressuposições primárias. Em primeiro lugar, Deus existe. Nós acreditamos. A Igreja do Senhor Jesus crê nesta verdade. Deus existe. Segundo, ele se revelou a nós de modo adequado através da sua revelação inspirada. Além disso, Deus está sustentando ativamente o mundo que criou. Então, observe que Deus, o seu poder está evidente, não está estático, né? Ele está em evidência, ele está em atividade, sustentando todas as coisas, inclusive a nossa vida debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo. Na conservação, ele sustenta a criação através de leis estabelecidas, Atos 17 e 25. Na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo, com o propósito de levar a efeito seu plano sábio e amoroso, de forma que não venha a interferir na liberdade das suas criaturas. Gênesis capítulo 20, verso 6, ainda 50, verso 20, Jó 1 e 12, Romanos 1 e 24. Esse recorte está lá em Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, CPAD, o ano é 2018, páginas 151 e 153. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro subtópico. Cristo, a primícia dos que dormem. Dos que dormem, Cristo é a primícia, né? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar, trazendo para a igreja esta esperança, esta certeza, esta confiança. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, capítulo 1, verso 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Atos capítulo 2, versos 24, capítulo 3, 26, depois 17 e 31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, né? 1 Coríntios 15, 20 ao 22. Logo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Há esperança para o salvo. Há esperança para a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, aquele poder que é inerente a Deus, está disponível também aos salvos. Capítulo 2, verso 6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 5, verso 28 e 29, Filipenses 3, 20 ao 21. Subtópico 3, e já estamos indo para o final. Subtópico 2, aliás. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus, capítulo 1, verso 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, que havia lá em Salmo 110, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 também. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre as forças do mal, que é o que vai ocorrer também
com a vida da igreja naquele dia. Né? Filipenses 2, 9 a 11, Colossenses 2 e 15. Este triunfo também está assegurado aos salvos, 1 Coríntios 15, 56 a 57, e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, capítulo 2, verso 6. Deixa eu falar uma coisa aqui, abrir um parêntese aqui, meu amigo, meu irmão. Quando nós falamos desses lugares celestiais, né, nós gostamos sempre de enfatizar que a igreja está nestes lugares celestiais. A igreja se encontra neste lugar celestial, que é o lugar de gozo, é o lugar de alegria, é o lugar onde a esperança não morre, é o lugar onde a esperança da vida eterna está sempre em evidência na vida da igreja. É por isso que nós somos alegres, é por isso que nada nem ninguém pode abalar a fé da igreja, porque a igreja se encontra nas regiões celestiais. É uma instância diferenciada em relação ao mundo pagão, em relação ao mundo que não tem Deus, em relação ao mundo que ainda não entregou a sua vida para Cristo. A igreja está numa dimensão acima, gozando dessas bênçãos e dessas riquezas espirituais, né? Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus, do poder do Pai. Subtópico 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Capítulo 1, verso 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Cristo está acima de tudo que você possa imaginar. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Outra vez eu repito, você está debaixo da mão de Deus. Você está guardado em Deus. Você tem um lugar de destaque neste mundo e nesta vida. Por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja. Se Cristo é a cabeça da igreja, certamente você não deve andar dando cabeçada por aí, fazendo qualquer coisa, andando de qualquer bandeira. Cristo é a cabeça da igreja, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Sabe de uma coisa? Não existe neste mundo e nesta vida ninguém mais importante do que a igreja. Não existe. Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que primeiro Cristo aqui na terra, depois a igreja. Cristo é a cabeça do corpo, a igreja é o seu corpo, né? E a igreja, ela foi designada por Deus para ser essa expressão plena de Cristo. Capítulo 1, verso 23. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16 e 18. Vamos concluir, porque o nosso tempo já foi, né? Tinha mais um subsídio teológico, mas vamos fazer aqui a conclusão. A exemplo de Paulo, devemos compreender que as bênçãos espirituais nos levam a viver em adoração contínua ao eterno Deus. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem em Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Espero que você tenha se alimentado desta palavra, tenha compartilhado desta palavra. Ela é a palavra de Deus, ela traz vida a todos nós e nós precisamos mais do que nunca, neste tempo presente que estamos vivendo, nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus para continuarmos sendo guardados em Cristo Jesus. Quero aqui fazer os meus agradecimentos, em primeiro lugar, ao nosso querido pastor Américo. Estamos com saudades, pastor.
que Deus continue abençoando a sua vida, que tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, na vida do setor 06. O Senhor lhe dê saúde, que o Senhor lhe guarde junto à sua família e lhe proteja. Pastor Osmário também, meus agradecimentos, meu pastor, tem nos abençoado muito, tem nos orientado, tem nos ensinado. Aos nossos amigos professores da Escola Bíblica Dominical, em especial ali na nossa sede, também aos nossos pastores, né? Com os quais tivemos o privilégio de congregar e de ser ensinados por eles também. O meu sincero agradecimento, pastor Zacarias, pastor Severino de Freitas, pastor Enoque, pastor Nazareno, né? Saudoso pastor Elias, um abraço à sua família. Aos nossos pastores e amigos ali da nossa sede, que juntos ali na retaguarda, trabalhamos pelo bem do evangelho, lado a lado com os nossos pastores. Também agradecimento aí à superintendência da Escola Bíblica Dominical, pastor Osmário, pastor Luiz Henrique, secretária irmã Márcia Zeuli, e assim a todos que compõem a Escola Bíblica Dominical. Né? Meus agradecimentos ao Renato também, presbítero Renato, que fez aí esse flyer para anunciar esse evento de hoje. Que Deus recompense poderosamente, Renato, e abençoe a sua família. Enfim, meu agradecimento à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, à minha nora, né, Anne. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Contem comigo sempre que puder. Eu estarei à disposição da obra de Deus para juntos espalharmos o amor de Deus àqueles que não têm esperança. E há uma multidão, meus irmãos, que estão caminhando a passos largos para um abismo sem retorno. A igreja precisa cumprir este papel, né, de expressão plena de fato de Cristo enquanto estivermos aqui na terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até mais tarde, quando estaremos aí na nossa live, no nosso culto à noite. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe o nosso ministério e que nós possamos seguir adiante, seguir em frente, adorando, servindo a Deus na beleza da sua santidade. Um abraço virtual em todos. Amém. Deixa só ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem alguma pergunta? Aqui é de Carlos, a paz do Senhor. Amém. De Carlos, um abraço, meu querido. Deus abençoe sempre. Nós estamos sempre aprendendo, verdade. Irmã Rosa Maria também comentou. Pastor Marcos Antônio. Amém, Igreja de Jesus. Amém. Maravilha, Pastor Marcos. Cantora Esther, a paz do Senhor. Amém, minha querida. Deus te abençoe. Alba Edson, a paz de Cristo, meu amado pastor e professor, muito rica. A paz do Senhor também, irmão Alba Edson, também que tem feito uma obra muito boa, né, na obra de Deus, com a Escola Bíblica Dominical, no YouTube, muito bom, Deus abençoe, parabéns. Deus abençoe a todos os irmãos. Leonardo, Léo, paz do Senhor, Léo, tem nos ajudado também, nos orientado. Irmã Roseli, Miranda, graças a Deus, a paz do Senhor, irmão Roseli, Renatinho, paz do Senhor, Renato, um abraço. Irmã Clene, amém, glória a Deus. Paz do Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E obrigado pela colaboração e participação aqui conosco. Deus abençoe a todos.